Olá, queridos, graça e paz a todos. Estamos de volta na nossa escola bíblica. Quero, neste domingo, apresentar para você o que iremos trabalhar durante 10 encontros a partir do próximo domingo. Hoje é apenas uma pequena introdução sobre um assunto muito importante. Na verdade, são vários assuntos. E um material que nós vamos usar nestes dias é o livro do David Platt, chamado Contra a Cultura. Este livro aqui, não sei se vocês conseguem ver direitinho, esse livro, muito bom. E nós vamos trabalhar aqui vários temas da atualidade. Então, nós vamos chamar esse curso, este momento que estaremos aqui, de Contra a Cultura, usando o próprio tema do livro, o título do livro. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento aqui especial. Já desejo a você um maravilhoso encontro. Não deixe de assistir toda a aula, todo este vídeo, porque você vai se sentir interessado, pode ter certeza, pelos temas que vamos trabalhar, tá bom? Querido Pai, nós queremos agradecer por este dia, podermos nos reunir como igreja do Senhor, embora de modo virtual, online. Pai, nós estamos aqui trazendo uma temática tão importante, Deus, que é tentando apresentar alguns temas do nosso tempo, temas que são tão importantes, para que a igreja do Senhor possa agir conforme a tua palavra. Obrigado, Deus amado, por nos dar a oportunidade de ser a igreja do Senhor, e queremos te honrar o resto das nossas vidas. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, amados, tudo bem? Olha, contra a cultura. O evangelho, na verdade, é uma contracultura, não tem como fugir desta realidade. Como eu falei, vamos trabalhar esta temática. O nosso material principal é o livro que eu já citei, do David Platt, Contra a Cultura. É claro que os professores serão 10 professores, estarão ministrando estas aulas, Todo domingo vamos ter um professor diferente. E eles, claro, eles estarão usando o conhecimento deles, a experiência deles, usarão outros materiais de apoio também para enriquecer a temática que eles estarão abordando. No entanto, o nosso principal material é este, tá certo? Imagine você observando o mundo, podemos dizer, no topo deste mundo. Podemos pensar na mais alta montanha deste mundo, lá na Ásia, E você poder observar como o mundo vive uma miséria. A gente olha assim, esta vastidão da miséria humana. Pense, crianças que não sobrevivem em várias regiões do mundo, na Ásia, na África, aqui na América Latina, claro, em países também do primeiro mundo, mas no geral nos países chamados do segundo mundo, nos países onde há mais misérias, ou mais, podemos dizer, misérias sociais. Então imagine essa realidade. Crianças deficientes, você já ouviu falar, e nós sabemos que existem uma realidade no mundo, algumas regiões do mundo, que uma criança nascer deficiente é como se ela fosse amaldiçoada, e muitas delas, na verdade, elas são abandonadas em alguns locais para morrerem, jogadas a algum canto, no lixão, ou quando é numa aldeia, são jogadas na mata. Na verdade, algumas culturas consideram crianças deficientes amaldiçoadas, Alguns casos que
são enterradas vivas, né? Então é uma tristeza. Quantas crianças sofrem neste mundo, né? Abandonadas, maltratadas, né? Pela fome. Quantos pais deixaram assim se convencer por promessas de uma vida melhor e entregam suas meninas, crianças ainda, para homens que na verdade são traficantes, né? E muitos deles prometem uma vida melhor para essas crianças e os pais terminam se sentindo assim obrigados a entregar suas filhas para, né, numa tentativa de vê-las vivendo uma vida bem melhor. Infelizmente, o que a gente sabe é que muitas destas meninas elas não ultrapassam inclusive a idade de 8 anos, muitas morrem, né, nestas viagens. E aquelas que chegam a uma certa idade, 14, 16 anos, né, ainda adolescentes, elas são obrigadas a fazer sexo com milhares de homens, né, se tornando assim escravas sexuais. Vamos abordar esta temática também aqui nas nossas conversas, nossas aulas. A verdade é que quantas histórias tristes, né, de injustiça no mundo, como essas, né, que eu já citei. Na verdade, o autor, o escritor do livro cita, né, tudo isto. E a compaixão toma conta, assim, podemos dizer, de nossas vidas, da igreja. Existem muitos movimentos, né, liderados por igrejas, né, no mundo, que tentam combater as injustiças sociais, né, essas situações, né, essa convicção invade assim o coração de muitos cristãos e eles inclusive ajudam até financeiramente para tentar amenizar essa situação em algumas regiões do mundo, né? Então, se você for pensar bem, a igreja age sim com compaixão, né? Tem essa convicção do seu papel de melhorar socialmente a vida de pessoas que vivem nesta miséria social. Agora, em meio a esta situação, o que o autor vai nos alertar, né, o escritor do livro, é que na verdade há uma insatisfação porque ainda existe muita indiferença na igreja, podemos dizer assim, em alguns outros assuntos, né? E ele vai trabalhar isso, né? Vai trabalhar outros assuntos, né? Ele acusa, na verdade ele denuncia essa realidade ainda que é algo que a gente não pode negar de fato, que há uma certa omissão, né? A igreja às vezes faz vista grossa, a gente fala a igreja de modo geral, faz vista grossa diante de algumas situações, né? E se finge até de surda diante de algumas injustiças sociais no mundo também. Então nós queremos o quê? Que a nossa vida, a igreja, seja relevante, né, socialmente no mundo em todas as áreas. Então o escritor deste livro tão bom, ele vai nos ajudar a refletir sobre algumas questões que a gente precisa pensar, né? Nós pensamos e nós até agimos e tentamos diminuir a fome, né, a pobreza, a escravidão, a escravidão sexual, essas situações e de certa forma o mundo às vezes até aplaude a igreja em relação a algumas dessas ações que são importantes, são necessárias e que a igreja não se omite, né? Mas existem questões polêmicas que nós não podemos ficar calados, né? E é isso que ele vai nos alertar. Por exemplo, a homossexualidade. Qual a posição da igreja?
né? O aborto, né? São assuntos sérios que nós precisamos falar, tratar, e de certa forma, por sermos criticados, né, de várias formas neste mundo por conta da nossa posição em relação ao casamento, em relação à vida, né, que envolve, por exemplo, as questões, né, da homossexualidade, as questões sobre o aborto. Então, às vezes a gente fica calado e a gente precisa falar, a gente precisa apresentar a nossa opinião e as nossas convicções, não negar aquilo que nós acreditamos, né? Então, às vezes, o que ele está dizendo aqui? Que às vezes muitos cristãos terminam ficando de braços cruzados em relação a estas questões, né? E, de certa forma, é uma omissão. Então, talvez algumas pessoas, né, por exemplo, se chamar algum pastor aí conhecido para falar sobre algumas questões sociais, ele vai falar muito bem sobre pobreza, sobre tráfico sexual, sobre questão dos órfãos, né? Vai partilhar assim com muita alegria sobre essas questões, né? Apresentando suas convicções. Contudo, assim, se pedir a esse mesmo líder, né, no mesmo contexto público, para fazer, por exemplo, alguma declaração sobre as questões do movimento gay, questões do aborto, em especial, por exemplo, esses dois assuntos, isso vai causar um certo nervosismo, né? E não vai ser fácil para ele se posicionar, talvez com receio das críticas, das retaliações que virão por conta do seu posicionamento. Então é muito fácil falar de um assunto que envolve justiça social, onde todos, né, concordam e às vezes até aplaudem, causa aplausos, né, em relação ao que se faz. E é difícil falar sobre uma coisa que a cultura moderna, contemporânea, termina aceitando como normal, como algo que deve acontecer, e de certa forma isso vai ferir as convicções cristãs que nós temos a partir das escrituras sagradas. A questão é como falar sobre o que cremos, mas ao mesmo tempo demonstrar compaixão e amor por qualquer pessoa, independente das suas escolhas, né? Agora, a questão é que é preciso que a igreja tenha a sua posição clara, né, em relação a todos esses assuntos. Veja só, é um problema que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos numa cultura que tem as suas ideias, as suas, né, podemos dizer, o seu modo de vida totalmente estranho àquilo que nós acreditamos, segundo a Bíblia, e quando a gente se posiciona, nós vamos realmente ter e receber as críticas, tá? Então, a gente precisa continuar lutando contra a pobreza, contra a escravidão sexual, os ataques, por exemplo, que as mulheres recebem todos os dias. Quantas mortes de mulheres a gente ouve aí, a gente precisa denunciar, mulheres maltratadas, né, abusadas, não só as crianças, mas as mulheres de modo geral. Então a gente tem que denunciar. Porém, nós não podemos deixar de falar sobre outros assuntos que mexem com a nossa fé, com as nossas crenças, né? Essas questões mais polêmicas em relação ao aborto, né, ou ao casamento com pessoas do mesmo sexo. A gente tem que falar, a gente precisa expressar o que a gente crê.
E nós temos, por exemplo, nós batistas, nós recentemente, né, trabalhamos, né, sobre os princípios que nós cremos, sobre a nossa declaração doutrinária, e um princípio que nós defendemos, que isso os batistas não negociam, é a liberdade. Liberdade de consciência, né? O ser humano é livre para escolher o que quer ser, o que acredita ser. No entanto, nós temos, né, mesmo defendendo toda essa liberdade de escolha das pessoas, nós temos que apresentar o que a gente acredita, né? O que a gente acredita como cristão, como discípulo de Jesus, como alguém que vive baseado na Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática, que é o nosso primeiro princípio que nós defendemos como batistas, tá? Há uma frase que é atribuída a Martin Luther King, que ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Esta frase é atribuída a ele. Que verdade, né? Nós não podemos ficar em silêncio diante de assuntos que, embora sejam polêmicos, mas a igreja precisa se pronunciar, a igreja precisa mostrar a sua posição, tá? Mesmo respeitando, sim, e respeitando o outro, mesmo com as suas escolhas, mas nós temos que apresentar nossa posição e jamais agir com preconceito, tá? Para com qualquer pessoa, independente do que ele escolha ser. Mas nós temos que apresentar aquilo que a gente acredita, porque é importante. Então, essas questões polêmicas precisam ser tratadas, né? Em especial no seio da igreja, para que a gente apresente àquelas pessoas que fazem parte da própria igreja aquilo que a gente acredita. Jamais obrigando qualquer pessoa a ser o que não quer ser, mas apresentar e ensinar os valores que nós acreditamos, tá certo? Então, veja só, Cristo nos ordena que nos preocupemos com essas coisas. Você concorda comigo? Ele nos ordena. Ele nos chama, né? Podemos dizer que ele nos chama a viver uma vida que não é uma vida que deve ser uma vida amoldada à cultura mundana, à cultura secular, tá? Se você for fazer um estudo da cultura humana, se for fazer um estudo da história, você vai ver que existem várias fases, e nós estamos numa fase que é de uma tentativa de sempre deixar o homem como centro de tudo e deixar Deus de lado, né? E nós não pensamos assim como cristãos. Deus é o centro, Ele é a base, Ele é o nosso referencial, Jesus é o nosso referencial. Então nós vamos seguir o que nós acreditamos, ok? Estão entendendo? Compreendendo bem essa questão? Então, veja só, é preciso entender que Cristo, Ele nos chama a viver e pregar esta verdade e confrontar a nossa cultura. E nós não podemos ficar sentados observando o curso das tendências culturais, né, e sutilmente, podemos dizer, aderindo às mudanças da maré cultural. Nós não podemos ficar assim. Nós não podemos ficar observando e, de certa forma, de modo sutil, aderir a esta cultura contemporânea moderna que é totalmente contrária à cultura cristã, tá? Então, ele está nos impelindo, é isso que a gente entende. Jesus está nos impelindo a partilharmos o quê? De forma corajosa a nossa fé, as nossas convicções. Então é muito importante você entender isso. Por meio daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive, né? Apresentando essas convicções que vai, de certa forma, contradizer com posturas populares hoje em dia. Então você tem que ser corajoso, você tem que se colocar, se apresentar neste mundo mostrando aquilo que você acredita como cristão.
cristão de verdade, cristão que observa a palavra de Deus. Existe uma regra de fé e prática para que a gente observe, né? Então, eu posso citar aqui que, e se ele nos pede para fazer tudo isso com a mente livre de quê? De arrogância, sem um coração duro, mas movido, repito, por compaixão, né? Por compaixão, como ele sempre agiu enquanto aqui na terra e nos ensinou através da sua palavra. Nós precisamos manifestar nossa compaixão diante deste mundo que está dominado pelo pecado, mas nós temos que ter compaixão e olhar para o outro e não nutrir raiva ou uma atitude intolerante para com o outro, embora ele sendo algo que a gente entende que não é aquilo que Deus quer para ele. Mas aí onde está a importância? Quando a gente vive como Cristo, nós vamos atrair as pessoas por amor e não por obrigação, não só porque nós discordamos das suas atitudes, tá? Então a gente precisa muito entender isso, e nós vamos, durante todo esse período, mais 10 encontros, trabalhar, né, todos esses temas, em especial destacando que nós temos que viver seguindo o exemplo de Jesus, mostrando amor e compaixão para com o outro. Então, essa é a essência do cristianismo. Isso é o que significa seguir a Cristo, é agir como Ele. Há um texto aqui que a gente não pode deixar de citar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Isso é contracultural, meus irmãos. Você que está me ouvindo, me assistindo agora, isso é contracultural. No mundo em que tudo gira em torno de nós mesmos, de nos protegermos, nos promovermos, consolarmos a nós mesmos, cuidarmos de nós mesmos, Jesus diz o quê? Crucifique a si mesmo, ponha de lado a autopreservação para viver em função de glorificar a Deus. Não importa que isso signifique para você em um contexto cultural. Você não pode ficar preocupado se a sua cultura vai ou não aceitar isso, ou entender isso. Nós temos que viver pela fé, pela nossa fé. Nós temos que viver observando o que Ele nos mandou fazer, tá? Então, sobre o casamento, nós não podemos abrir mão do que a gente acredita. Casamento é entre homem e mulher. Quando um homem e a mulher casam, vai viver uma vida fiel um para com o outro até que a morte separe. Então, olha, às vezes a gente assiste um programa, a gente assiste uma série, um filme, ou qualquer outro tipo de programa, a gente ouve muito, não existe mais esse negócio de até que a morte o separe. Não, existe sim. Para nós cristãos é assim, até que a morte o separe. Isso não significa viver de conveniência. Você pode viver uma vida muito feliz, muito realizada, por todo o teu tempo aqui na terra com a tua esposa ou com o teu esposo. Então nós temos que defender o que a gente acredita, né? Então a questão mais importante de qualquer cultura não é a pobreza, não é o tráfico de pessoas para exploração sexual, não é a homossexualidade, o aborto. A questão mais importante, sabe o que é? É Deus, Jesus. O que aconteceria se fizéssemos dele o motivo da nossa reflexão, né? Eu vejo hoje pessoas na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, que mudou sua vida em todas as áreas. Pessoas que viviam algumas situações tristes e hoje vivem uma vida muito feliz ao lado da sua família, né? Então, é um mundo que é marcado por escravidão, por imoralidades sexuais, por abandono, pelo assassinato de crianças, por racismo. Olha, o racismo é algo real no nosso meio. Entenda o que estou falando, até no meio da igreja, infelizmente. Eu falo da igreja instituição. A gente tem que denunciar isto mesmo.
Tá? Nós temos que denunciar o maltrato em relação àqueles mais necessitados, os mais pobres, os órfãos, as viúvas, como que nós devemos agir, né? Como? Fixando o nosso olhar na santidade, no amor e na bondade, na verdade, na justiça, na autoridade e na misericórdia de Deus, que são revelados lá nos evangelhos. Nossa vida deve ser pautada a partir destes princípios, dessa base, né? Então são essas questões que o nosso escritor ele vai trabalhar com a gente, ele vai nos levar a refletir, porque embora a igreja tenha muitos pontos positivos, e eu vejo muito mais positivo que negativo, mas a igreja também tem seus erros, e ele reconhece que ele, como parte da igreja, a igreja também falha e fracassa em muitas áreas, né? As omissões para tratar aquilo de forma corajosa, alguns assuntos, esses assuntos polêmicos, né? Que não vamos receber aplausos, né? Então a gente não deve querer viver uma vida politicamente correta só para agradar o mundo. E também tem outros assuntos que a gente tem que entender que nós somos omissos, né? E muitas vezes existem pessoas que se dizem cristãs que agem de forma errada também, né? O exemplo é o racismo, né? Pessoas que são altamente racistas, né? O nosso país tem, nas nossas comunidades existem essas pessoas. Temos que tratar as pessoas entendendo que elas são iguais perante Deus. Não importa a raça, não importa o que elas fazem, né? Isso nos leva a agir com compaixão, tá? Então, a gente não pode assim negociar tudo isso. Então, é isso que ele vai dizer. Se a gente olha de forma honesta para nós mesmos, para as nossas vidas como igreja, para as nossas famílias, a gente daria conta de algumas situações que a gente, né, faz ou desenvolve, onde nós pecamos contra Deus, quebrando esses valores, né? Então, às vezes a gente trata algumas questões, né, com justiça social, e na verdade, às vezes nós causamos uma injustiça social seletiva, né? Priorizamos uma pessoa e deixamos outra de lado. Talvez por questões raciais, por escolhas que elas tomam, e às vezes temos falhado nessas áreas. Então, nós precisamos descobrir a cada dia que o coração de Deus nos move a combater todo tipo de injustiça social, não importa qual, e tratar todos com igualdade, né? Veja só, e claro, no decorrer dos nossos encontros, você vai entender e vai compreender claramente que sempre vamos defender o respeito ao próximo, independente do que ele seja e das suas escolhas. Ou que seja cristão ou não seja cristão, nós temos que respeitar as pessoas igualmente. Alguém escolhe optar por um tipo de vida que nós entendemos que não é aquilo que Deus quer para nós ou para estas pessoas, nós vamos tratá-los com respeito também. Tá? Agora, nós não podemos deixar de apontar aquilo que nós cremos, tá? Aquilo que nós cremos. O aborto é o maior holocausto no mundo, e nosso escritor vai falar sobre isso. Holocausto onde milhões de bebês, de vidas são mortas porque muitas pessoas com suas irresponsabilidades não têm tido a compreensão de que já tem uma vida ali que já foi gerada no útero de uma mulher, né? Então, olha, queridos, a gente precisa entender isso, né? O Evangelho nos ensina a combater tudo isso, nos ensina, é isso que nós vamos trabalhar. Então, já vou assim, tentando fechar aqui esse momento, né, que é um momento mais rápido, só uma pequena introdução, mas é isso que a gente quer colocar. Então, nós vamos chamar esse momento, este cursos, se alguém quiser, né, falar curso, né, mas é essa temática, né,
contracultura, né? Como lidar com essa cultura moderna, né, como cristão. E aí nós chamamos isso de contracultura. Quando nós abordamos, quando nós vamos contra esse modo de viver moderno, contemporâneo, isso é uma contracultura, tá? Claramente. Então 25 de julho, né, é domingo hoje, nós estamos abordando essa pequena introdução. No próximo domingo, vamos ter nosso segundo encontro, segunda aula, 1º de agosto. Pastor Tiago vai trabalhar aqui, ele vai dar uma profundidade sobre o evangelho e a cultura, né? A maior das ofensas, o evangelho e a cultura. Maravilhoso esse texto, esse tema que é abordado por David Platt. No dia 8 de agosto, que é a terceira aula, vai ser o nosso querido Lucas Danilo, um jovem senhor também da nossa igreja. Ele vai falar sobre onde ricos e pobres colidem, né? O evangelho e a pobreza. Olha outro tema interessante. Quantas pessoas são maltratadas, são negligenciadas, são descartadas porque são pobres de recursos, né? São carentes de recursos e às vezes são desvalorizadas por isso, né? A gente tem que combater isso. No dia 15 de agosto, nossa quarta aula vai ser a nossa querida professora Nayara, né? Nayara, professora, né? Tiago é o nosso pastor de jovem, trabalha conosco na igreja. Danilo olha, veja só, cada um com profissões diferentes. O Danilo é contador, né? Jovem contador. Nayara é professora, né, de profissão, é formada, acho que em letras. Então ela vai falar sobre o Holocausto moderno, né, o Evangelho e o aborto. Já no dia 22 de agosto, nosso querido jovem também, jovem senhor Ieles, faz engenharia civil. Ele trabalha hoje, ele é um dos líderes da nossa ação social da igreja. Ele vai falar sobre o tema solitários em família, o evangelho, os órfãos e as viúvas. Olha, que tema interessante que o nosso querido Ieles vai trabalhar. Dia 29 de agosto, nossa sexta aula, nossa querida professora Mônica, professora também, formada em pedagogia, formada em direito, diretora de escola, vai falar sobre um tema que as mulheres vão gostar, né? Claro, nós também homens. Guerra às mulheres, né? O evangelho e a escravidão sexual. Olha, que tema incrível, né? Você vai poder ouvir, né? A sétima aula, dia 3 de setembro, é um dia especial para mim, foi o dia que eu me converti, né? Então vai ser nossa querida professora Milena, também tem sua formação na área, né, em letras, né? Uma pessoa que nos ajuda muito em algumas áreas, né? Uma mãe maravilhosa, teve experiência maravilhosa, né? Experimentou milagre na sua família em relação à sua filhinha mais velha, né? Curada aí de uma leucemia. Ela, casada com Ivan, que também vai trazer uma aula para nós, e é um exemplo de mãe, né, para nós também. Uma família linda, com 3 filhinhas lindas. Ela vai falar sobre um mistério profundo, o evangelho casamento. Olha, esse tema é fantástico, tá? O casamento cristão. No dia 12 de setembro, nossa 8ª aula, o professor Wesley, né, jovem Wesley, aí, trabalha aí na internet, engenheiro de produção, jovem, né, casado aí com a minha filhinha Loise. Ele vai falar sobre comprados por preço, o evangelho e a moralidade sexual, né? Então vai ser tremenda essa aula. Nossa 9ª aula, dia 19 de setembro, nossa querida professora Laione, bem conhecida, né? Psicóloga, uma das pessoas que tem ajudado muito nossa igreja, muitas áreas, líder. Ela vai falar unidade na diversidade, o evangelho e as etnias, essas questões raciais que são tão complexas e difíceis no nosso mundo ainda, infelizmente.
Então Laione vai trazer essa temática para nós, né? Nossa psicóloga. Dia 26 de setembro, 10ª aula, vai ser nosso querido Jackson Augusto, é um dos nossos líderes no louvor. Jackson trabalha, né, na área de segurança aqui no condomínio em Teresina, e um homem que tem sido assim uma bênção no nosso meio. Então ele vai trazer essa temática tão importante, Cristo em praça pública, o Evangelho à liberdade religiosa. Vai ser tremendo, né? Falar sobre esse princípio da liberdade religiosa, e eu sei que ele vai ser tremendamente usado pelo Senhor. Então, na verdade, nossa 11ª aula, que são, né, eu estou na primeira agora, nosso querido professor Ivan, também formado aí. Ivan tem cursos, parece-me, letra, já fez mestrado em letras, formado em direito também, professor, funcionário público, né, um querido irmão que tem sido bênção no nosso meio. Então, ele vai trazer o tema, a necessidade mais urgente, olha aí, que é o nosso último tema desse módulo, né, que a gente começou hoje, o Evangelho e os não alcançados. Ele vai trazer essa temática que é tão importante para nós. Então, quero agradecer a você que, né, está comigo até agora, né, apresentando este curso. Eu quero orar por você, mas antes quero lembrar você que logo mais às 17 horas temos nossa primeira celebração, e às 19h30 nossa segunda celebração. Quando chegarmos o momento que a segunda celebração estiver totalmente lotada, assim, os assentos, nós vamos ter nossa terceira, que seria pela manhã, mas por enquanto não, tá certo? Então, continue nos acompanhando no nosso canal, continue ouvindo, né? Se você ainda não pode vir ou não tem condição de vir ao templo, mas nosso desejo é que todos participem dos cultos presenciais, ok? Se você não participa de uma célula, não perca essa oportunidade. Tem sido maravilhoso o encontro de nossas células. E eu quero deixar para você um abraço e vou orar com você agora, tá bom? Vamos orar, queridos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, porque precisamos ter coragem para falar alguns assuntos que são tão importantes. E nós precisamos enfrentar essa cultura secular, essa cultura essa cultura contemporânea, Deus, propondo ao mundo, propondo às pessoas uma cultura diferente, que certamente muitos chamam de contracultura. Mas nós queremos, Pai amado, como igreja do Senhor, responder ao Senhor, a esse chamado compassivo para confrontar este mundo de pobreza, né, confrontar esse mundo que está distorcendo o verdadeiro casamento, um mundo racista, um mundo que ainda a escravidão sexual é uma realidade, um mundo de perseguição, um mundo onde o aborto tem sido uma realidade triste no nosso meio, tantos órfãos, um mundo de imoralidade sexual, de pornografia, algo tão comum hoje na sociedade, e apresentar este mundo de forma amorosa e compassiva, uma proposta de uma vida totalmente centrada na Tua Palavra, Pai. Abençoa cada família que está nos assistindo e nos acompanhando neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Um abraço, Deus abençoe a todos.